Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV. Inicialmente, agradecemos os nossos queridos patrocinadores que fazem o nosso programa acontecer. Interne Móveis e Decorações, responsável por essa decoração linda, de bom gosto e muito sofisticada que se encontra no nosso estúdio. Supermercados Porta, sua saúde é o que importa. Espaço Prisma, sabor e aconchego, equalizador, água da vida, Prevencare, vacinar é cuidar, proteger e amar. Agradecemos também a DigiDoctor, odontologia avançada em fluxo digital da nossa amiga doutora Rafaela Santos. A Tabacaria número 1, que é o seu correspondente bancário. Agradecemos a loja Beneduzzi, vestindo felicidade, que veste a apresentadora Tânia. Agradecemos também a SIC Idiomas, Interaja com o Mundo. A Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude e responsável pelos looks lindos que eu visto em todos os programas Mulheres. Um abraço também para a Cláudia Store, que veste a nossa colega Roberta em todos os programas da Conecta Mais, o programa Mulheres. Lembramos que estamos ao vivo e você também pode participar, nos mandando questionamentos, sugestões ou comentários. Estamos ao vivo pelas plataformas do YouTube, do site da Conecta Mais, pelo Facebook e pelo canal 8 da Adilnet. Na noite de hoje, tenho o prazer de dividir o espaço com as minhas queridas colegas, time completo hoje. Boa noite, meninas. Boa noite, Tânia. Boa noite, Roberta. Muito bom tê-las de volta ao nosso programa e um prazer, né, estarmos todas aqui, né, as três ao vivo aqui, fazendo mais um programa. É um prazer, né? Tá de volta aqui. Obrigada pela recepção. Foi ótimo. Time completíssimo. Time completo agora. E vamos que vamos. Não é o mesmo, né? Sem as três apresentadoras Nós do Mulheres. Né? Eu é que digo. Eu é que digo. E tu que pode dizer, Tânia. Parabéns por todos os programas que tu fizeste. Sozinha foi muito querida. lindo. Porque é uma responsa. É uma responsa, parabéns. Sentar naquela cadeira e representar a loiraça ali não é fácil. Mas, sem sombra de dúvida, né? A Tânia e a Laura se saíram muito bem e a gente agradece a elas por estar aqui nos representando no momento que nós estávamos em férias. Hoje, então, nós vamos falar sobre o direito da mulher. E a nossa convidada especial é a advogada Karina Borges Rigo. Karina, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Veridiana, obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir... Com certeza, e sem contar que ela de perto, ao vivo, assim, ela é mais bonita, tá? Ah, sim. Além de bonita, sou inteligente. Muito bem! Tem autoestima acima de tudo. Isso aí. Tem que ser. Né? E uma super advogada que veio dividir algo super legal conosco, algo que está polêmico agora na pandemia, então vamos conversar e tirar dúvidas, estamos ao vivo. E assuntos pesados, né? Por uma bela mulher. Isso aí. Karina, dando início então ao nosso bate-papo, nós gostaríamos que você se auto-apresentasse para as pessoas que estão em casa, para que elas conheçam um pouquinho mais, saibam um pouquinho mais quem é a Karina e conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Certo. Então, eu sou advogada há mais ou menos uns 8 anos aqui na comarca de Nova Prata. Há 12 anos eu já trabalho em escritório de advocacia. E durante essa trajetória, trabalho com empresários, né, direito empresarial, principalmente direito do trabalho, faço alguns trabalhos em direito ambiental, porque eu fiz mestrado nessa área de direito ambiental, e que agora está um pouco mais parada em função das bandeiras, enfim, e do judiciário que realmente não está conseguindo avançar
nas suas intenções. Mas essa é a minha formação, sou formada pela UX, sou formada em 2 faculdades, na verdade, eu também sou formada em hotelaria, que não tem nada a ver com o direito, antes do direito, e depois fiz direito, e aí fiz o mestrado também na UX, e iniciei o doutorado também na área de direito ambiental. Né? Mas no escritório e aqui na região a gente trabalha com um pouquinho de todas as áreas do direito, mas mais é direito do trabalho mesmo. Muito bem. Karina, nós estamos então no mês de março, o mês dedicado a homenagear as mulheres, e o dia 8 de março, ele é um marco, né, na vida de todas as mulheres, porque ele representa toda essa luta da classe, né, para a conquista dos direitos iguais ou semelhantes aos dos homens. Então, a gente gostaria de iniciar esse bate-papo falando um pouquinho sobre o histórico de todas essas lutas, assim, de forma resumida. Assim, como é que começou essa luta para os direitos iguais? Na verdade, né, meninas, a gente ainda está aqui falando em direito da mulher. Eu ia dizer, é uma luta que continua, né? Que continua. Não foi uma luta que encerrou, não. Não é uma luta encerrada. E quando, na verdade, esse direito ele deveria ser um direito igualitário e nós não deveríamos estar falando em exceção, né? E sim na regra. Mas o que eu posso falar? Desde muito cedo, o direito ao voto, lá com as sufragistas ainda, no início da Revolução Francesa, foi o que trouxe essa questão de pauta do direito e empoderamento feminino, né? Depois disso, daí tivemos as lutas para direitos iguais no trabalho. Ainda estamos na luta de salários iguais entre homens e mulheres, que é uma questão que ainda não ocorre até hoje em dia. E temos essas questões do histórico todo do direito e das lutas feministas que não acabam, né? E que nós devemos sempre estar lutando e deixar isso em voga para que a sociedade como um todo cresça e consiga enxergar a necessidade desses direitos, porque na verdade o direito ao acesso à educação, o direito ao lazer, o direito ao trabalho são direitos comuns de todos os cidadãos, mas na verdade as mulheres sempre estão nessa marcha e nessa luta pela igualdade, que é aquilo que defendemos e queremos e merecemos, né? Merecemos. Exato. Exatamente. Como a Roberta colocou, essa luta das mulheres pelos direitos iguais, elas continuam, né, até hoje, né? Você também reforçou. Continua até hoje, que não deveria existir, né? E quando a gente fala no direito de votos, a gente lembra da época de que só o homem que era branco e rico, né, podia votar, e as mulheres, os negros, os pobres, os analfabetos não podiam, né? Como você vê essa questão na política hoje? A questão das mulheres na política. Apesar de ter direito ao voto, de ter direito à participação política, como você vê essa questão? Você vê que existem partidos políticos que têm hoje em dia uma cota para a participação da mulher, né? E na prática a gente percebe muito que às vezes essas cotas são preenchidas apenas para questão de preenchimento. Então a atividade da mulher na política ainda é ínfima, ainda é pequena, mas eu acredito que com o passar do tempo nós vamos ocupar espaços de política que são nossos e que devemos ocupar, né? Então eu vejo que politicamente ainda estamos atrasadas e estamos lutando, né? Eu tenho um exemplo de uma mulher maravilhosa em casa, minha mãe, que ela é presidenta do sindicato, presidente, né, do sindicato dos bancários. Ela é uma das únicas mulheres do estado. Olha aí, a Vera, querida, abraços a Vera. Isso aí, e olha ela aí, é uma das únicas presidentes de um sindicato bancário. Tá vendo? Então ainda somos
poucas dentro da política. Nós temos agora uma vice-prefeita, mulher, Exato. né? É. E essa representatividade, tanto na política quanto no judiciário, que é a minha área, ela ainda está pequena. No judiciário ela está maior, mas a gente percebe que ainda é um ambiente masculino, que ainda é um ambiente em que os homens acabam se destacando, Sim. né? Na verdade, profissionalmente, não destacando... Não, de Claro, cargos, profissionalmente. né? Muitas pessoas, eu vou procurar um advogado, eu vou procurar um homem, Exato. porque pensam que pode ser mais bem representado, que vão ter mais força na voz, em tudo que pode ser, né? Exatamente. É exatamente Então, isso. nós, mulheres, a gente sente essa dificuldade também no dia a dia, tratando com relações masculinas mesmo, né? Que o advogado, normalmente, é a figura masculina que a gente imagina. Até porque, Kari, querida, a mulher não confia na mulher, né? Tem Ah, isso. tem Há um isso, pouco de entendeu? machismo. Nós né? precisamos isso tudo também. de sororidade. Falta sororidade. Exato. Exato. Então, assim- A mulher parece que vê na outra sempre uma Uma concorrente concorrente. potencial. É. Aham. Né? Exato. Então, assim, ó, não... Acredito que as novas gerações já não estejam mais nesse pé, mas assim, eu percebo, às vezes, dentro do escritório se percebe muito questões de guarda compartilhada, por exemplo, questões de divórcio. Elas se sentem muito acolhidas quando são atendidas por nós. Viu? Né? Então, com certeza, nós sabemos acolher muito bem, mas como tu disseste, às vezes nós não o fizemos, né? Não o fizemos, não. Por isso, Então- por isso que a nossa representatividade na sociedade, no geral, ela é pequena, porque a própria mulher não apoia a mulher. Entende? Eu diria mais. Nós tivemos excelentes candidatas a vereadora aqui no nosso município. Vamos falar só aqui. que não Daí, foram, que não conseguiram. Nós tivemos uma vereadora, né, que se destacou e eleita. O restante, entende? E realmente o direito ele está dentro da política, né? Então a gente Claro, de precisa forma falar direta, sobre claro. isso, a gente precisa trazer essa questão, porque aproveitando o que tu disseste, normalmente os homens se destacam sim nas profissões porque tem um suporte, né? Em casa tem um suporte por trás. Exato, Não sem só falar por tudo isso, isso. obviamente, né? Mas sem falar tudo isso, lógico, o homem foi feito para trabalhar. Tem E a aquela mulher foi máxima, né, feita que- para ficar em casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, também cozinhar, também trabalhar. E o Então, direito dela ao lazer, É. eu pergunto. Isso. Já vamos entrar no O tema, que tu então. faz da meia-noite às 5 da manhã? Exatamente, é. Lazer da mulher. Exatamente, já vamos entrar Exato. nesse tema, né, Veri? Vamos já iniciando o tema seguinte, que seria exatamente o que está na nossa pauta, né? Ok. Fala aí. Então, Karine, assim, Puxa aí. diante desse cenário todo de pandemia, em que fomos obrigados, né, a ficar em casa mais tempo, isolados, né, levamos o trabalho para casa, a convivência familiar aumentou muito, né, convivência entre casais, entre toda a família, e tudo isso gerou um número muito grande de violência doméstica, né? Porque a mulher passou a conviver 24 horas com o seu agressor, no caso da Lei Maria da Penha, né? Certo. Então a gente já teve comprovações e através de pesquisas que o número de casos aumentou muito durante a pandemia de violência familiar, de a lei Maria da Penha, né, violência física e também de divórcios, né? Então, assim, o que a mulher que sofreu uma agressão física, o que ela tem que fazer por primeiro? Tá. Passos simples, assim, Sim. até para a gente colocar para as pessoas que estão nos assistindo, né, uma informação. O que a mulher deve fazer? A quem ela deve se dirigir? Que ajuda ela tem que procurar? Claro. Assim, como já comentei com vocês, eu não sou uma advogada penalista, né? Então, não é, na verdade, a nossa área de atuação. Mas, assim, o que se vê? Normalmente, a mulher, quando ela vai até o ponto de denunciar, ela já passou, certamente, antes por muitas outras questões dentro da casa. Normalmente, é trazido à baila para
por psicólogas, ela já procurou ajuda interna para trabalhar essa questão. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é denunciar. Porque assim, existe o canal, né, de denúncia contra a violência doméstica, e esse canal, falando aqui na região, aqui na cidade de Nova Prata, é só por telefone. Não existe ainda nenhum canal online que possa ser feita essas denúncias. Mas a primeira atitude, então, seria denunciar o agressor, né? Para que depois essa mulher possa ser acolhida. E uma vez que ela denuncia, qual é o amparo que ela tem? Ela tem um amparo legal pela Maria da Penha, né, pela Lei Maria da Penha, que ela é de um rito diferenciado, de um rito acelerado, de um rito onde as mulheres conseguem ter esse amparo e conseguem ter a prestação jurisdicional de forma acelerada também. Então, esse é o amparo que tem as mulheres hoje em dia. Então, as mulheres não precisam ter medo de denunciar, porque logo são amparadas. Elas são amparadas. Aí você ou faz essa disque denúncia, ou você vai até a delegacia normal, que lá em Nova Prata, por exemplo, que nós estávamos comentando antes. Eu acho legal comentar sobre isso. Tem a Sala das Margaridas. Que é uma sala, então, que tem em todas as delegacias, né? Na verdade, em algumas estão sendo instituídas, mas agora em Nova Prata, essa sala foi implantada por ocasião da Clarice, que aumenta a ex-vereadora, é isso aí, ela que implantou, e foi o ano passado que isso ocorreu. Olha que legal. Então, é a Casa das Margaridas? Sala das Margaridas. Isto. Que é um acolhimento para as mulheres, né? Isto. Uma sala onde as mulheres vão e podem... Elas podem abrir, né, as questões diante de uma pessoa, de uma brigadiana mulher, no caso, policial civil mulher, e normalmente a delegada, enfim. Né? Karina, antigamente o agressor, ele tinha uma certa impunidade, né? Certo. E pagava algumas cestas básicas ou algum serviço para a comunidade. Que pena o agressor tem depois da implantação da Lei Maria da Penha? Depois da implantação da lei, então, o agressor, ele é afastado do lar, dependendo da gravidade, né? E é também colocada uma pena de prisão, caso ele desacatar esses preceitos que são dados aí. Então, ele tem uma pena grande. Então, depois que surgiu essa lei, realmente se efetivou uma justiça, vamos dizer assim, efetiva-se, né? Mas existe muitos percalços por aí, né? A lei, ela é clara, como toda lei, ela é clara, porém, nós temos percalços do tipo, a mulher denuncia, mas aí por certas atitudes do marido ou do companheiro, talvez ela não venha a dar respaldo depois, porque daí você faz uma audiência e aí você quer continuar, decide ou não continuar. Muitas não dão continuidade, né? Porque aí vem o ciclo da violência, Exato. né? Que vem o momento da tensão, que ela é agredida verbalmente, né? Depois vem a violência física e depois volta para lua de mel, né? Lua de mel. Aí isso volta que dá, pra... isso e aí que dá uma continua certa o ciclo revolta. Dá uma vicioso. certa imensa revolta. Quando tu fala de maus tratos da mulher e espancamento e violência, e aí se encerra às vezes no feminicídio, né? A vontade que dá de ir lá e dar com um pau na cabeça do camarada que faz, né? Só que, claro, eu sei, violência gera violência. Isso nem todo mundo trataria como a Tânia trataria. Mas eu digo assim, daqui a pouco faz todo... daqui a pouco faz todo esse processo, movimenta tudo, né? Chega lá, volta pra lua de mel. Exatamente, né? Porque, como a Veri falou também, violência não é só mão na cara, não é só isso. Existe a violência psicológica, que é aquela... Mas segura a tua colocação aí, Tânia, que depois segura desse a bloco, paulada, tu quer dizer? a gente volta para ouvir, né, sobre mais alguns tipos de violência, não só a violência física que a gente sabe que tem.
Então a gente vai para um breve intervalo comercial. A gente convida todos para que participem, nos mandando recadinhos, que a Roberta vai adorar ler os recados aqui no nosso programa, questionamentos, né, dúvidas, comentários, porque o nosso programa está ao vivo. E permaneçam por aí, que a gente volta em seguida. Nesta Páscoa, com cuidado e atenção, os supermercados Porta te convidam para aproveitar os produtos de qualidade e suas promoções. Dê valor a pequenas alegrias. Agradeça pelas vitórias e festeje a vida. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves. SIC Idiomas. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista atitude. Vista Gisele Calete. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interne é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interne. Móveis e decorações. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente.
Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. O tema de hoje é o direito da mulher e a nossa convidada especial é a advogada Karina Borges Rigo. Karina, como a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a violência, né, a violência física, né, que gera Maria da Penha, do número de casos que aumentou durante a pandemia, e a Tânia até levantou... Né? A Tânia levantou o dado bem certinho. Assim, eu anotei aqui, eu até comentei com as meninas, que só no ano de 2020, não é de agora, de 21, só no ano de 2020 foram 78 mulheres assassinadas no Rio Grande do Sul. Feminicídio. Feminicídio, isso. Até eu estava, não sei se vocês acompanharam o caso dessa moça, eu não sei se foi Canoas ou Gravataí, algum lugar aí que aconteceu essa semana, né? Que eu vi que ela esteve numa farmácia, não sei, existe o pedido da máscara roxa, né? Existe, isso. Com licença. Que é um apelo, né? Isso, da máscara roxa. Então, a moça, a senhora, a mulher que está sofrendo de agressões, está sendo vítima, né? Ela chega no balcão da farmácia e pede uma máscara roxa. Então, os atendentes estão instruídos a seguir, né? A dar seguimento tudo, né? Avisar as autoridades, Isso, enfim. Tânia. Posso te atrapalhar só um pouquinho? Isso. Porque a denúncia também, eu esqueci de mencionar, pode ser feita por terceiros, pode ser feita por vizinhos, pode ser feita. Então, é uma oportunidade para que seja feita essa Exato, denúncia. foi o que aconteceu com esse caso. A moça chegou com o marido, o companheiro, o agressor, né, na farmácia, que teria ido no médico, e ela veio com o receituário, tá? Eu vi. Ela chegou com o receituário e ele sempre do lado, porque geralmente quando acontece esse tipo de atitude violenta, ele massacra, ele abafa, elas são cerceadas, no direito a gente diz que elas são cerceadas do seu... Isso, no direito da vida. Exato, né? Tudo. Então ela ficou ali no balcão, né, para fazer o pedido da medicação, só que num momentozinho que ele se distraiu e foi olhar outra coisa, ela escreveu SOS. Sabe, ela foi muito rápida e escreveu e conseguiu aí, e assim, ó, e o legal que os atendentes eles agiram, eles agiram com a maior naturalidade do mundo, sabe? Não houve aquele não. Agiram com a maior naturalidade, tranquilos, não olharam para nada. Quando ele viu, já estava a polícia, já estava, né, as autoridades, enfim. Sim, e pegaram, e aí ela fez o relato, né, que ela vinha há 6, 7 meses, é isso? Eu vou sofrendo, mas que estava trancada em casa, sofrendo todo tipo de abuso. E quando a Karina coloca assim que essa denúncia pode vir de terceiro, a gente pode lembrar da máxima que fala que em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Mas se coloca assim. Tem que se colocar. Se coloca assim, porque a gente pode estar salvando uma pessoa, né, uma mulher disso, né, de uma agressão e até de uma morte, né? Então os vizinhos que vão presenciar uma cena ou que ouvem alguma coisa, eles têm que fazer a denúncia, não devem. até porque o Brasil, ou melhor, a violência doméstica, ela é um dos maiores índices de feminicídio do Brasil e do mundo. É morte em função disso, né? Sim. Então é uma forma de prevenção, é de uma covardia, é uma coisa que revolta muito, sabe? É de uma covardia, porque o homem em si, ele já tem o homem mesmo, ele já tem esse destaque todo que nós estávamos falando antes. Isso, mas ele já tem, Roberta, a vantagem de ter força. Claro. A força física, tu entendeu? Na realidade, Tânia, o que difere nos direitos, sempre, a particularidade do direito da mulher sempre é com relação ao físico. Por exemplo, direito à gestante,
é porque a mulher é a pessoa que dá a luz. É a única coisa que vai diferir o direito dela para um homem nas relações de trabalho, por exemplo. E que é um ato de muita coragem, muita grandeza, que homem nenhum resistiria. Exato. Então, assim, realmente isso que tu falou... Deveria nos diferir, mas para mais, né? Nos diferenciar, aliás, para mais. Exato. Então, a agressão física, ela de fato é a coisa que mais dá aso à ocorrência desses feminicídios, né? Porque ele não vem de graça, ele não vem sozinho, ele vem a partir de várias atitudes anteriores que não são denunciadas. Isso, e geralmente na frente de crianças, na frente dos filhos. E essas atitudes tendem a se repetir, né? Tendem a ser conforme tu vai deixando, vai se repetindo, e aí os filhos vão fazer igual, porque vão se achar no direito, eu vou fazer igual ao meu pai, porque o meu pai é machão, e assim isso vai. Aí. Karina, e quando a gente fala da violência, então a gente falou da violência física, existem outros tipos de violência, né, que a gente pode colocar aqui. A violência psicológica ou emocional, que ela começa de forma sutil, né? Um xingamento, o homem que desrespeita a mulher perante de outras pessoas, ou chamar de feia, gorda, velha, burra, sei lá. Esse tipo de situação também ele é considerado um crime, né? Exato, ele é crimes amparado. de honra. Isso aí, crimes contra a honra e a imagem da pessoa. Daí ele já é amparado pelo direito a maior, não é somente pela Lei Maria da Penha, né? Mas são crimes que qualquer pessoa pode responder, porque você não vai sair na rua chamando um homem de burro, de estúpido. Normalmente isso não se vê, né? E aí se faz essa analogia com os crimes normais, digamos assim, fora da Lei Maria da Penha, né? Mas são amparados, sim, pela lei também, e pelo direito normal, que eu não vou saber os artigos aqui para dizer para vocês, mas enfim, tem, e devem ser objeto de observação também. Porque, às vezes, esses feminicídios, como eu estava falando, iniciam dessa forma, né? Anterior a uma violência física, começa uma violência psicológica. E aí, muita gente pode vir dizer, papo de feminista. Mas não é papo de feminista, porque é a realidade. Nós, por exemplo, aqui estamos inseridos numa região de uma cultura masculina muito forte. É muito machista. Ela é uma cultura enraizada e uma cultura forte. Exato. Né? E nós temos esse papel difícil de todo dia observar isso, observar esses tratamentos dentro da nossa própria casa, dentro da casa das nossas amigas, né? Então é uma coisa que eu vejo que ocorre muito, como eu disse lá no escritório, não trazem muito esse tipo de situação, porque é outra realidade, mas a gente percebe muitas amigas, muitas vizinhas, muitas mulheres que às vezes vão aceitando, né? Achando normal. Às vezes nem se dão conta. Não, normalmente não. Não se dão conta. Não se dão conta. Não, Tânia, às vezes não. Você está inserido no... As psicólogas acredito que podem falar melhor que eu sobre isso, mas às vezes você está inserido num âmbito que aquilo se torna normal. Né? Mas é isso que eu acho que é o nosso papel aqui de mulher, no programa Mulheres, e ela com a autoridade que ela tem de falar sobre isso, nós devemos alertar, né, Veridiana? Isso assim, aí. Começa com boba, tá? Fica quieta, boba. Começa com aí. Para evoluir para outras coisas, é rapidinho, tá? Começa com um empurrãozinho, fica quieta ou cala a boca, para evoluir para daqui a pouco um soco, um tapa, um para-te quieto. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém no mundo tem o direito de bater em outra pessoa, entende? Ainda mais assim, escolheram viver junto, ninguém está obrigando ninguém a ficar junto, né? Ainda mais quando tem crianças. Gente, isso é muito sério. Então, assim, as mulheres precisam se posicionar, elas precisam se colocar num lugar de respeitabilidade, para que os outros também respeitem, para que o companheiro respeite, o namorado. Quanta gente a gente enxerga, a gente que está aqui, por aqui, vê
quantos jovens, quantas meninas apanhando na rua de namorado, de ficante. Por favor, não se dá valor. Não é verdade? Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem que falar, porque isso é muito grave, isso é muito sério. Aí depois ficam aí, incomodando os advogados, delegados, a polícia militar, civil, que não vai atrás de bandido, mas também tem que ir atrás de homem que espanque mulher. Porque, na verdade, também é isso que nós estávamos falando antes. Nem sempre essas notícias de crime, essas denúncias das mulheres vão até o fim. Daqui a pouco, que nem falasse, ocupa a máquina judiciária para coisas... Vai voltar. Exato. Tá tudo muito bem. Isso, não, ele vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. E não esqueça, né? Quem faz isso uma vez, quem fez isso uma vez, não muda. Pode mudar de parceira para espancar, mas não muda. Boa. Mas é verdade. Segue o baile. Segue o baile, então. Vamos lá. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, mandando mensagem pelo Facebook, pelo Instagram. Mentira. Pelo Facebook e pelo YouTube. Mas nós temos aqui a Ana Terra Vieira. A doutora Karina é uma profissional fora de série, de uma inteligência e de uma competência rara. E aprender com ela é um privilégio. Pessoa que engrandece a profissão. Olha que lindo. Ai, e a Amanda Soares Ana da Silva, doutora Karina, uma mulher muito empoderada. Ela é mesmo. Olha que legal. Nos representa de uma forma muito genuína. Olha que lindo. Muito obrigada por estar participando do nosso programa. Obrigada. Essas são as minhas maravilhosas colegas que nós batalhamos dia a dia. Porque a mulher que trabalha com o direito, ela está sempre à frente, né? Dessas mazelas aí que vocês ficam indignadas. Talvez eu ainda já tenha perdido um pouco dessa indignação, porque você fica frente a frente todo dia com esse tipo de situação. Mas tem que pegar um pau realmente, né? Essas minhas colegas maravilhosas aí que escreveram para você, elas sabem do que eu tô falando, elas sabem como que é esse negócio de a gente enfrentar realmente todo o tipo de preconceito também, que não é só a gente vir aqui falar, mas a gente enfrenta muito preconceito dentro da nossa profissão. E somos então jovens. O preconceito está com vocês também, por serem jovens, serem mulheres. Olha ali, ó. Porque a mulher, na verdade, gurias, a mulher não pode errar, né? Você estuda, mas a partir daquele erro que você fizer, você já não serve mais. Pelo erro, né? Então, rotulado, exato. Então, essa questão também, as minhas amigas, queridas, colegas, sabem disso. Né? Karina, e falando na comparação com o colega, né, com o homem, ainda existe a diferença em questão salarial, né? Que uma pessoa de sexo diferente, ou seja, o homem e a mulher, mesmo executando a mesma tarefa e tendo o mesmo nível de qualificação, ainda a mulher recebe menos. Em muitos lugares. Exatamente. Não é verdade? Sim, verdade. Eu até, para trazer dados aqui para vocês, estava pesquisando algumas coisas, tanto em recebimento menor de salário, quanto acesso a certos tipos de emprego, a cargos de gerência, assim como você havia falado da política, né? O acesso a cargos de gerência e a cargos em que o nível salarial seria maior, é difícil a gente conseguir esse acesso a mulheres. Na nossa profissão, como é o caso, a gente brinca, às vezes, os homens conseguem alcançar algumas ações valiosas muito mais que a gente, né? Simplesmente pelo fato de serem homens, né? Não generalizando, porque existem homens maravilhosos, claro. né? E nem em todos os lugares. A gente não desmerece os homens. Exato, que é o que muita gente confunde, né? Não, a gente não desmerece os homens, né? Não, mas a gente nota também, a gente que trabalha, Roberta, tu também é proprietária de empresa e sabe comigo, a gente tem uma dificuldade enorme de se posicionar. De se fazer ser ouvida. De se fazer ser ouvida e se fazer respeitada. Porque quando tu está negociando com uma pessoa do outro lado, se é uma pessoa masculina, que nem diz o outro, é difícil dele fazer... É completamente diferente de você estar negociando com uma outra mulher, sabe? Sim. E eles também demonstram isso, sabe? Sim. Só que às vezes eu tenho... Claro. Alguns, mas é a maioria.
nós Tá. precisamos nos impor, Sim. e essa imposição Que não acaba necessitaria. ficando, você acaba sendo rotulada como chata, como, Sim, né? como Porque você braba. porque a você mulher é braba, mandona, autoritária. Isso aí. Exato. Isso Esse aí. é o título da É mulher. uma luta que continua, né? Mas a gente vai então para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida com o terceiro e último bloco falando sobre o direito da mulher. Fiquem conosco até o final do programa, que ele está muito interessante. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni, móveis e decorações. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves. SIC Idiomas. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Oi pessoal, eu sou Fernando Ranguetti, médico da linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Eu quero dizer para vocês que nesse momento que nós estamos vivendo é fundamental o diagnóstico e o tratamento precoces. Nós já temos várias evidências na literatura de que o tratamento precoce funciona muito bem, evita internações hospitalares e, consequentemente, pacientes necessitando de oxigênio, UTI e recursos mais avançados de tratamento. Então, fica a dica. Ao primeiro sintoma, procure o seu médico para que seja instituído o tratamento precoce. Tratamento imediato a serviço da vida. Nesta Páscoa, com cuidado e atenção, os supermercados Porta te convidam para aproveitar os produtos de qualidade e suas promoções.
Dê valor a pequenas alegrias. Agradeça pelas vitórias e festeje a vida. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Vamos agradecer novamente aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça. A Interne Móveis e Decorações, os Supermercados Porta, sua saúde é o que importa. Lembrando de mandar um abraço para o Matheus e para a Jordana. O Espaço Prisma, Sabor e Aconchego, ao Equalizador Água da Vida, a Prevencare, vacinar é cuidar, proteger e amar, a Clínica DigiDoctor, Odontologia Avançada, a Tabacaria número 1, seu correspondente bancário, a Beneduze, Vestindo Felicidade, a SIC Idiomas, Interaja com o Mundo, a Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude, e a Cláudia Store. Lembramos que estamos ao vivo através do canal 8 da Adilnet, do YouTube, do Facebook e do site da Conecta Mais TV. O tema de hoje é sobre o direito da mulher. E quem está conosco é a advogada Karina Borges Rego. Karina, como a gente estava conversando nos blocos anteriores, estamos falando sobre os direitos das mulheres, né? Os direitos adquiridos através de todo esse tempo de luta, né? Que as mulheres fizeram grandes manifestos, que começou lá com o incêndio em Nova York, né? Na fábrica, onde as mulheres se revoltaram pelas condições de trabalho que haviam, e desde lá é uma luta contínua, né? E como a gente colocou aqui, as mulheres ainda não têm o respeito e o direito que merecem, né? Ainda não atingimos um patamar de igualdade ou de semelhança, né? Com os homens em diferentes setores da nossa sociedade. Com toda a pandemia, o cenário da pandemia, em que as mulheres muitas tiveram que levar seu trabalho para casa, né? Fazer o seu trabalho para casa. As crianças sem escola. Então a mulher teve que se dividir em tripla jornada de trabalho, vamos dizer, mais, não né, dupla, né? Ou mais. Porque é mãe, é dona de casa, muitas vezes as suas funcionárias domésticas, né, que não estão trabalhando também por serem pontes de ligação entre várias famílias, né? Podendo ter contágio, né, diante do vírus, e também tem o direito de permanecerem em suas casas. Existe uma lei que olha essa situação toda da mulher, essa nova rotina rotina da mulher, que a mulher tem que trabalhar em casa e ficar em toda essa situação de trabalho, exercer dona de casa, cuidar dos filhos e ela tem que render tanto quanto na empresa em que ela trabalha, né? Porque, tipo assim, ela não pode fazer o mais ou menos. Né? Se é 40 horas semanais, é 40 horas semanais, e é isso que ela tem que render. Exatamente. Assim, ó, eu vi uma modificação legislativa agora com a CLT em 2017, em novembro de 2017, e ela previa o teletrabalho, tá? Porém, não sabíamos dessa situação de pandemia na época. Então, foi previsto o teletrabalho, mas a situação home office não foi contemplada. O que ocorreu? E a gente, nesse ponto, atende muitos empresários e sabe que eles todos estão se ajustando nessa nova rotina, tá? O que ocorreu? Os acordos individuais estão sendo feitos. Aquela mulher que tem um filho pequeno e que provavelmente seja um risco para a pandemia, que tenha que ficar em casa, ela faz um acordo individual com o seu empregador e lá, se for possível, dada a natureza do trabalho, né, porque tem trabalhos que não é possível você ficar em home office. Se for possível, aí você faz um combinado, né, privado, e fica na residência atendendo a todas essas demandas aí que nós falamos. Aí tem um questionamento mas o questionamento que me fizeste é se a legislação ampara, não ampara. Por hora, nós não temos nenhum regramento de home office.
específico de home office. O que Não, temos até é... porque isso é muito novo, né? Exato, Na verdade. é uma construção que está sendo feita agora por ocasião da pandemia. Mas está sendo feito tão pensando nisso ou não? Sim, está sendo construído jurisprudencialmente. O que eu digo? Quando há uma demanda para tribunal, para jurisdição, aí isso se constrói e se decide conforme o caso em tela, porque cada caso é um caso. Mas assim, uma lei, alguma coisa específica, ainda não temos nada. Nós temos o artigo 75 lá da CLT, que vai falar sobre teletrabalho, mas ele não contempla essas situações todas. O que está valendo agora são os acordos individuais. Exato. Né? E assim, o que me deixa muito intrigada, né? Nós aqui temos a mesma fala. A mulher tem que estar em casa, se dividindo entre o trabalho, entre os filhos, entre as tarefas domésticas, porque as ajudantes do lar não estão indo até as suas casas. Nós mesmas reproduzimos esse discurso. Por que nós temos que fazer isso? Por que o marido não ajuda? O marido não faz isso, até a palavra ajuda nós utilizamos. Olha aí, viu? Divide, né? Por que o marido não comparece? Por que você não fala ajuda? Por que você fala ajuda Dividir, quando né? na verdade é uma divisão? Verdade, é uma divisão. Não é um auxílio, é uma divisão. Verdade. Então esse papel isso que a gente acaba mas é uma abarcando, cultura que está se desfazendo, eu vejo. Hoje em dia é bem diferente de anos atrás, onde o homem trabalhava fora, a mulher ficava com os afazeres do lar. Hoje em dia não, hoje em dia a mulher também trabalha fora, a mulher leva dinheiro para casa, a responsabilidade de sustentar a casa até judicialmente, é dos dois, né? Sim, hoje em dia. Então, essa história dos afazeres domésticos, fora, né? Eu acho que ainda é cultural, que nem a Roberta falou. E teve um progresso, assim, me parece que ele está tendo um progresso. Olha só, a gente acabou de mas está tendo. Porque ele não ajuda. Não é uma crítica à nossa fala, mas é uma coisa que nós realmente reproduzimos das nossas... Exatamente, das já gerações mudou das bastante, das nossas mães para essas agora, por favor, claro que sim. E acho que ali é um caminho que não tem mais volta, que cada vez vai ficar melhor. É aquela luta contínua que nós devemos luta contínua, isso aí. Karina, e quanto aos direitos de proteção à maternidade, já que a gente está falando da mulher, da mãe, quais são os direitos de uma... vamos falar da pandemia também, que é o nosso cenário atual, né? Que direitos a mulher gestante tem agora durante a pandemia? Sabe que foi emitida uma medida provisória, se eu não me engano, eu acho que é a 936, agora em 2020, que ela está para ser votada, que havia redução da jornada de trabalho de alguns colaboradores, entre eles as gestantes. Então, as gestantes, como sendo um grupo de risco, elas devem ficar nas suas residências, né? Por exemplo, trabalhos insalubres, que é uma questão que existem muitas enfermeiras que são gestantes, né? E elas estão na linha de frente agora da pandemia. Então, essas mulheres deveriam, pelo regramento dessa medida provisória, ficarem em suas residências. Só que aí nós encontramos alguns percalços também legislativos, que seriam a questão da auxílio maternidade depois, quando a gente vai ficar em licença maternidade, você tem um salário a retirar. E esse salário, depois da medida provisória agora de 2020, ele foi permitido que se diminuísse pela metade. E aí você acabam existindo demandas em que a mulher fica com o salário prejudicado e quando ela vai fazer a retirada do auxílio maternidade, ela fica só com 50% do valor, né? Então tem essas questões ainda que não estão sendo abarcadas pela legislação, mas a gestante, eu não sei se eu posso aproveitar o espaço para falar das meninas do grupo Maternitar, que eu faço parte e que nós vamos iniciar agora um programa dia 25 de março, inicia um novo programa para as mamães gestantes e lá a gente debate diversos direitos, diversos deveres de gestantes, de lactantes no quadro de laboral também. Né? Então, eu acho que essa seria a questão mais pontual, assim, das gestantes, como uma diferenciação dos direitos igualitários entre homens e mulheres. Mas as gestantes
tem a licença maternidade, que é aquela que lhes favorece, e agora, durante a pandemia, o favorecimento de ficar nas suas residências por serem um grupo de risco. E os direitos, quando a gente fala em direito a gestante, lactante e tal, a mulher que adota uma criança tem os mesmos direitos? Os mesmos direitos das gestantes. Sim, a mãe adotiva, ela tem os mesmos direitos de que uma gestante tem. São 120 dias de licença. Muito bem. E quando a gente fala em direitos adquiridos, e estamos falando de gestantes, amamentação, filho, né? E aí surge a pergunta, o aborto, né? Tão polêmico, sim. É muito engraçado, porque eu faço parte do grupo das meninas ali do Maternitá, mas eu não sou mãe ainda, né? Então a gente debate essas questões. A gente debate essas questões e às vezes eu falo com propriedade apenas legislativa, mas só quem vive para saber, né? A questão do aborto na nossa legislação ainda é considerada crime, né? E ela, ao meu ver, isso é muito delicado de falar, porque abarca questões religiosas também, né? E questões espirituais, enfim. Mas, ao meu ver, ela desfavorece o direito ao próprio corpo, que é um direito de dispor do próprio corpo que nós temos, que nós lutamos para ter, e que ainda não está ajustado, né? Países da Europa já legalizaram esse tipo de prática, porque o que acontece, na verdade, os médicos podem falar melhor que eu, mas isso é procurado. O aborto, ele é uma prática clandestina ainda, porque não amparada pela legislação, mas é algo que acontece. Então, não olhar para essa prática, eu acredito que o legislador falha ali, nesse ponto, né? Porque ainda se considera crime, e agora, durante a pandemia, imagino eu que as clínicas clandestinas não devem ter parado de funcionar, né? E aí, qual a higiene dessas clínicas? Qual a segurança que essa mulher tem? Né? Então, é uma questão bem delicada de comentar, assim, porque cada um tem a sua opinião sobre o assunto. Mas a legislação ainda considera como uma prática criminosa. Se eu não me engano, ele ampara apenas risco de vida, e no caso de violência, estupro. Estupro, exato. Mas mesmo assim, em casos de estupro, ainda há discussão sobre se a vítima isso é ridículo. Deixou ou não deixou. Foi estuprado e tu não sabe. Como muita coisa que tem nesse país, e em todos os países também, que são coisas que são ilegais, que são ilícitas, que são contravenções, mas que estão aí na cara e ninguém fala. Fui procurada em uma oportunidade por uma menina desesperada que havia essa vontade, ela tinha essa vontade, mas eu não tinha amparo nenhum legal para poder dar continuidade. Daí você procurar o judiciário também para pedir a opinião de um juiz, de uma juíza acerca de um caso em especial, não vejo como efetivo, né? Então, assim, é como você dissesse, isso vai para o cunho das crenças, do ponto de vista de cada um, né? Isso. Mas claro, o direito à liberdade... Eu sou dona do meu corpo, eu tenho exatamente. Mas assim, se não houvesse N tipos de contraceptivos, de maneiras de você evitar uma gravidez, de tudo mais, aí tudo bem. Agora, você esperar ficar grávida, você esperar ter começar a gerar uma vida, para depois resolver, não quero mais. Mas, Tânia, ok, mas aí essa resolução seria sua, porque você tem direito a dispor do seu próprio corpo, entende?
Por isso que eu digo, é melhor. Por isso que é uma discussão que a gente não tem assim, como, a gente vai ficar aqui horas falando sobre a opinião pessoal. E a opinião de cada um, até porque envolve religião nisso tudo. Não, mas não é nem questão de religião, não é nem questão da estigma, é muita coisa junto. Eu acho que aí nós vamos voltar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse gancho e vamos voltar para o assunto. Por que cabe à mulher ter que decidir sobre isso se ela não fez sozinha? Né? Sim, mas eu não sei se vocês perceberam, mas a gente só está tratando disso. Isso aqui, viu? Né? É isso aí. Eu digo assim, ó, a gente só trata disso. Acaba tendo que a mulher decidir o que fazer e tal, mas não foi só ela que fez, né? Então, bom, sem entrarmos na manga. Essa parte, é uma opinião. Vamos continuar com os direitos, então. Já que a gente já está acabando, né, o nosso tempo do terceiro bloco, só mais uma questãozinha assim, eu gostaria de levantar. Se falando em filhos, né, puxando esse gancho, e estando nesse cenário todo de pandemia, como fica a guarda compartilhada, que é muito comum hoje em dia, né? Nós estamos com situação cheia de restrições, isolamento social, e a guarda compartilhada é um tempo equilibrado, né? Que o filho tem que ficar entre a casa do pai e a casa da mãe. Que tem a avó. Ótima pergunta, exatamente. Como é que fica numa pandemia cheia de restrições? Assim, ó, essa questão. A guarda compartilhada, normalmente, ela é decidida por ocasião de um processo de divórcio, onde as partes, em comum acordo, decidem essa guarda. Mas agora, né, nesses tempos pandêmicos, a gente tem visto muito a questão de, assim, o pai daqui a pouco dizer para a mãe, não, agora essa semana fica aqui comigo, porque senão vai ter muito contato. E aquela criança que estava habituada a ir e voltar, que eu tenho minhas restrições acerca da guarda compartilhada, que eu não sei quão bem faz para a cabeça de uma criança isso, né? Mas, enfim, aquela criança que ia e vinha, às vezes já não tem tido mais tanto contato, ou com o pai ou com a mãe, mas esses acordos são feitos, que, a exemplo das questões trabalhistas, estão sendo feitos entre pais e mães, submetidos ao judiciário, e aí se decide caso a caso, mas a legislação não ampara isso. Então, não sei se vocês perceberam, mas a legislação não está amparando praticamente nada nessa pandemia. Essa é a verdade. São situações inusitadas. Para médicos é uma novidade, para todo mundo é uma novidade para a legislação também. Exato, então é mais ou menos nesse sentido. Então, Karine, a gente agradece a sua participação no nosso programa, foi uma honra receber você aqui para colocar, né, sobre alguns direitos da mulher em tempo de pandemia, né? A gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, porque o assunto é muito amplo, né? E eu vou deixar esses minutinhos para as suas considerações finais. Considerações finais, como num tribunal. Conhece esse termo. Eu agradeço muito o espaço, agradeço vocês, meninas, por ter aberto esse espaço para nós, advogadas. Eu, como parte da diretoria da OAB aqui da cidade, agradeço em nome de toda a diretoria também esse espaço concedido para nós, porque às vezes a mulher também não tem esse local de fala, né? E fico à disposição de vocês também para consultas quando precisarem, que todo mundo precisa de um advogado. Até levar isso, que se tiver alguém que gostaria de vir aqui colocar mais alguma coisa, o nosso programa está aberto a isso. Certo. Vocês são super convidadas. Todo nosso de mulheres, né? Mulheres, com certeza. Esse espaço a gente conquistou. Isso aí. Claro, mulheres. É isso. Só para falar mal dos homens. Não, mentira! Então seria isso, meninas. Obrigada, porque eu tenho 3 maravilhosas. Obrigada por estar aqui. Nem posso. Muito obrigada. Beijo, querida. Prazer sentar aqui na mesma bancada. Prazer é meu. Então chegamos ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Agradecemos a participação de todos, agradecemos a audiência, muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta noite e convidamos então para que todos assistam o programa da próxima semana, que também será um programa inédito e muito interessante. Fiquem todos bem, uma boa noite, beijão grande e até a próxima.